ouvir a voz do Salvador. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinaram. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Para mim, uma das coisas mais surpreendentes no relacionamento de crianças é a facilidade com que eles têm de perdoar as ofensas, de relevar as encrencas, de fazer as pazes, de voltar a ficar tudo bem. É impressionante, né? Impressionante. Briga, chega chorando, aí você fala, pede desculpa um para o outro, pede desculpa, aperta a mão, abraça, está tudo bem. Às vezes um não quer pedir desculpa para outro, você tem que contar até 3 para os dois pedirem desculpa junto, mas rapidinho eles conseguem resolver as suas desavenças. E talvez por isso também Jesus disse que nós precisamos ter um coração como um coração de criança, ou nos tornarmos como criança para herdar os céus. Há um tempo atrás, e isso circula muito na internet até hoje, uma mãe foi na cadeia para conversar com o assassino do seu filho. E essa conversa foi gravada, filmada. E ela foi falar para ele que ele matou o filho único dela. E como ela não podia mais ter filho, que ela gostaria de adotá-lo como filho. Que a partir daquele dia, ela iria cuidar dele como filho. É pesado isso, né? Não tem mais aquela gracinha, aquela graciosidade da criança que pede perdão para o outro, né? Uma mãe que vai pedir perdão para o assassino do seu filho único. Esse texto é um texto muito conhecido, né? Como o Evangelho de João, todo muito conhecido, muito fácil da gente tirar lições práticas para a nossa vida. E esse texto é um texto que nós precisamos olhá-lo com uma ótica de seriedade do que está sendo tratado aqui nessa situação. Porque nós temos muita facilidade de tratar do pecado do outro. Nós temos muita facilidade de observar o pecado do outro. Até enxergamos o nosso pecado, mas nós preferimos muitas vezes escondê-lo. Nós preferimos muitas vezes achar que o nosso pecado não é tão grave quanto o pecado daquele que está do meu lado.
E você não precisa olhar para o lado para saber que quem está do seu lado é pecador. Eu não preciso saber qual é o seu pecado para saber que você é pecador. Eu sei que você é pecador porque a Escritura diz que você é pecador, e você sabe que eu sou pecador porque a Escritura diz que eu sou pecador. Mas essa mulher, ela foi pega no pecado. O texto diz que ela foi pega na prática do adultério. E realmente, lá na lei, no Antigo Testamento, dizia que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Se você vê em Levíticos, no capítulo 20, versículo 20, está dizendo exatamente isso. Aliás, no versículo 10, está dizendo exatamente isso. Que aquele que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte. Tanto o homem quanto a mulher. Está lá. Isso é repetido depois em Deuteronômio, que é uma repetição da lei. No capítulo 22, versículo 22 em diante, está dizendo ainda mais explicado que se fossem pegos em adultério, era para ser apedrejado até a morte os dois. Mas a população líder, os escribas e fariseus, como diz logo aí no início do texto, no versículo 3, eles tornaram a lei algo muito pesado para eles, algo muito pesado para a população e demasiadamente pesado para as mulheres. Então, o homem que foi pego aqui não aparece na história, só aparece a mulher. Eles eram observadores da lei. Esses escribas e fariseus eram pessoas que viviam minúcias da lei. Eles pegavam coisas e detalhes e queriam viver esses detalhes porque eles queriam viver a lei. Para que eles queriam viver a lei? Eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram tementes a Deus, e que eles seguiam a Deus, e que eles respeitavam aquilo que Deus tinha falado para Moisés, e que era para eles viverem. E Deus tinha falado para Moisés que se pegasse alguém em adultério, era para apedrejar até a morte. Então eles estavam cumprindo a lei. Não estavam cumprindo a lei. O que eles queriam era tentar Jesus. Eles queriam, de alguma forma, fazer uma pegadinha com Jesus. Veja aí no versículo de número 4, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí o 6 explica. Isto, diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Esta era a finalidade. A finalidade deles não era, como diz lá no Antigo Testamento, para que se exterminasse o pecado, para que se exterminasse o mal do meio do seu povo. Não, eles estavam usando o pecado do outro como um joguinho para chegar a seus próprios interesses. Muitas vezes nós fazemos isso, nós apontamos o erro do outro para que não observem o nosso erro, ou para que o nosso erro seja desculpável. Esses líderes, eles estavam tão cegos na sua observância, tão tomado de um sentimento ruim, tão tomado por Satanás, que se você observar detalhes nesse texto, vai ver como que era maquiavélico a postura desses líderes. Veja no início, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Quando? De madrugada. De madrugada, muito cedo. Muito cedo, Jesus foi, e muito cedo tinha gente, uma multidão, para ouvir o que Jesus tinha para falar. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Olha só, desde cedo tinha gente desejando ouvir das palavras de Cristo, mas tinha gente também querendo puxar o tapete de Cristo. E se essa mulher foi pega em adultério e foi arrastada até os pés de Cristo, provavelmente esses homens não dormiram para poder
fazer com que esse plano maquiavélico de tentar Jesus, de ter alguma coisa para acusar Jesus, fosse colocado em prática. Imagina homens, líderes de uma religião, que passa tanto tempo bolando alguma coisa para poder derrubar alguém, para poder puxar o tapete de alguém, para poder fazer, como diz aí no versículo 6, para terem de que o acusar. Esse era o objetivo deles. Ter alguma coisa para acusar Jesus. Não era corrigir a pessoa que estava em falta. Não era fazer com que aquele pecado não acontecesse mais diante do seu povo. O objetivo era expor aquela mulher, e expondo aquela mulher, independente da consequência, a consequência era que ela seria apedrejada até a morte, ou que Jesus fosse pego desobedecendo a lei de Moisés, e aí Jesus seria punido, seria ele o exterminado naquele momento. Esses líderes, os escribas e fariseus, líderes religiosos da época, passaram todo esse tempo maquinando o mal contra Jesus. E não tiveram o pudor, foram lá e usaram uma mulher que estava em pecado, que tinha sim cometido pecado, mas eles também eram pecadores, só que esconderam seus pecados. E passaram todo esse tempo até a madrugada, para logo cedinho chegarem até Jesus. Esse texto tem uma linguagem sobre autoridade que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Aí no versículo 3, aliás, no 2, diz que Jesus, como se assentasse, né? Ele estava assentado e ensinava o povo que tinha ido ali para aprender. A postura de autoridade de quem ia ensinar naquela época, de acordo com alguns teólogos, com alguns livros, é que o líder, na hora que ele ia ensinar, ele se assentava. E aí, depois que ele se assentava, o restante do povo que estava ali, a multidão, ia se acalmando e se assentando também, e ele começava a ensinar. Então, é diferente do que nós vemos hoje, né? Que quem vai falar fica numa tribuna, fica em pé e faz um discurso em pé, onde possa facilitar a visão de todos. Naquela época, a postura de autoridade era essa aí, meio que sentado ou abaixado, como diz lá no Sermão do Monte, né? E eles chegam com essa mulher e a faz ficar de pé. No versículo 3 diz isso, né? Eles chegam falando e explicando o que tinha acontecido e a faz ficar de pé. Ou seja, eles expuseram aquela mulher para toda aquela multidão, e agora ela era alvo dos olhos de todos os que estavam ali. Todos estavam no nível mais baixo, inclusive quem estava ensinando, que estava usando da palavra de autoridade ali naquele momento, também estavam no nível mais baixo, mas esses que chegaram a fizeram ficar de pé para que fosse acusado. Que triste, né? Os líderes expondo dessa forma. Na igreja presbiteriana, eu gosto muito do sistema de disciplina, que é um sistema de disciplina que visa corrigir o faltoso, e não necessariamente você expõe o pecado do faltoso para a congregação. Nem todo mundo precisa ficar sabendo o porquê que aquela pessoa foi disciplinado. E não poucas vezes, muitos dos conselhos, muitas das igrejas nem comunica à igreja que tal pessoa foi disciplinada porque tem filhos, às vezes filhos menores, que não precisa saber de detalhes do porquê que aquela pessoa foi disciplinada, mas a disciplina visa tratar aquela pessoa, visa corrigir aquela pessoa da sua falta, fortalecer para que ela não cometa mais esse mal. O povo aqui, esses líderes, eles não estavam querendo isso. Eles estavam querendo pegar Jesus, apanhar Jesus para ter do que o acusar, e aí por isso estava colocando aquela mulher em exposição. E agora ela ali, em pé, diante de Jesus, que estava abaixado, e do restante da multidão, que provavelmente estava num nível um pouco menor. E o que Jesus faz depois deles acusarem dessa forma? Jesus se inclinou um pouco mais,
do que já estava, porque ele estava no nível baixo, sentado. Ele se inclinou um pouco mais e ficou escrevendo ali na areia. Alguns dizem que ele escrevia na areia o pecado de cada um daqueles acusadores que foram levar aquela mulher. Outros dizem que Jesus apenas desenhava ou que estava colocando algumas citações do Antigo Testamento, mas a gente não tem como chegar a uma conclusão real do que Jesus escrevia. O fato é que para escrever no chão, ele teve que se inclinar um pouco mais. E aquela mulher em pé ali diante deles, com os acusadores ali, e Jesus mais inclinado ainda. E eles insistiram. O versículo 7 diz que eles insistiram. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Jesus saiu da sua postura de autoridade, ali de quem tinha a palavra para ensinar naquele ambiente. Ele saiu dessa postura e se levantou. E se levantando, ele não se coloca acima de ninguém, ele apenas fica no mesmo nível que aquela mulher. Ele se coloca no mesmo nível que aquela mulher, e olhando para ela, olhando para aqueles acusadores, diz, no versículo 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus sabia que eles eram pecadores, e mais do que saber que eles eram pecadores, Jesus sabia o pecado de cada um deles. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O único naquele ambiente que poderia atirar essa primeira pedra era Jesus. Mas ele não atira. Se Jesus falasse assim, não, é melhor perdoar do que lançar as pedras nessa mulher. Os escribas e fariseus iriam dizer, você está desobedecendo a lei de Moisés. Moisés nos deixou a lei e você é um desobediente, você não está cumprindo a lei de Moisés. Se ele mandasse apedrejar aquela mulher, a multidão iria olhar e falar bem assim, mas que contradição, ele está falando de amor, está falando de perdão, está nos ensinando sobre isso durante tanto tempo, e agora uma pessoa que é pega em adultério é apedrejada porque ele diz que tem que ser apedrejado. De qualquer forma, eles estavam fazendo a pegadinha, mas eles não contavam com a astúcia de Jesus Cristo. E Jesus olha para eles e diz assim, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Jesus poderia, porque ele era o único que não tinha pecado. Aqueles líderes foram se retirando, e o texto diz que a partir do mais velho, o versículo 8 diz, que tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus estava tranquilo, calmo, sereno, abaixou, se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Aqui eu queria tirar alguns ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, a nossa própria consciência diante de Deus. Nós precisamos aprender a tratar da nossa vida, dos nossos pecados, das nossas falhas, nós diante de Deus. Quando nós participamos da Santa Ceia, o texto mais usado para compartilhar a Santa Ceia, tem um versículo que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do vinho. Não está dizendo que é para eu ficar examinando a vida do outro, não está dizendo que é para eu ficar observando, ou que para os presbíteros, na hora que passar com a bandeja, ficar olhando, tomou, não tomou, esse aqui deve estar em pecado, que não tomou, esse aqui é membro da igreja e não pegou do pão, deve estar com alguma coisa errada na vida. Não é para nós examinarmos a vida dos outros. O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma das piores coisas para a vida cristã, apesar de fazer parte da vida cristã, é quando nós temos que ser corrigidos por outro, porque nós mesmos
não estamos tomando a atenção ou dando a devida atenção às nossas falhas, aos nossos pecados. Quando eu sei que estou em pecado, quando eu sei que estou fazendo algo que está desagradando a Deus, e no lugar de consertar isso, eu fico maquiando, eu fico dando um jeitinho de continuar no pecado, eu fico dando um jeitinho de continuar com aquela prática. E a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nesse exame diante de Deus, nós precisamos consertar a nossa vida com o Senhor, nós precisamos consertar as nossas falhas com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele traz esse peso ao nosso coração. E se você é filho, se você é filha do Senhor, é certo que o Espírito Santo de Deus vai trazer para você consciência do pecado. E aí você precisa confessar e deixar o pecado como a instrução da palavra de Deus. Estes homens, acusados pela própria consciência, começaram a se retirar a partir dos mais velhos. Aqui tem uma lição tremenda para a igreja. Nós precisamos dar exemplo para os mais velhos. Aliás, os mais velhos precisam dar exemplo para os mais novos, de que é necessário perdoar, mas é necessário pedir perdão também. É necessário reconhecer que nós erramos. É necessário voltar atrás em determinadas atitudes que nós temos. É necessário mostrar para os mais novos que nós temos essa atitude de arrependimento. Não sei se exatamente foi um arrependimento, mas eles foram acusados pela própria consciência aqui e voltaram atrás. Mesmo esses homens, tão maquiavélicos, tão dominados por um sentimento ruim, por uma postura equivocada, mesmo eles, nos ensina uma atitude que nós precisamos tomar em relação aos mais novos. Nós precisamos mostrar para os mais novos, quando nós erramos, e voltar atrás, a começar dos mais velhos, até os últimos. E ficou ali só Jesus e a mulher. Interessante que o texto não diz mais da multidão que estava ali para ouvir, não diz mais dos discípulos. Parece que todo mundo foi acusado, parece que todo mundo se conscientizou de que era pecador, e a mulher ficou ali esperando as pedradas, e Jesus lá, escrevendo no chão. E quando ele levanta a cabeça e vê a mulher e não vê mais ninguém, faz a pergunta. Erguendo-se Jesus, no versículo 10, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Como está o nosso coração diante das falhas que nós encontramos ao nosso redor? Nós somos mais parecidos com esses líderes equivocados que aparecem aqui no texto, ou somos mais parecidos com Cristo? Nós conseguimos identificar no nosso coração, na nossa mente, na nossa atitude, aquilo que precisa ser consertado com o Senhor? Quando a gente para no momento de início do culto, aquele momento de confissão, quando a gente para no momento de Santa Ceia, que é um momento de nós encararmos a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa história diante do Senhor, nós paramos e somos confrontados de tal forma que esse confronto produz temor no nosso coração? Ou nós fazemos isso apenas mecanicamente? Era cedo ainda, provavelmente de manhã muito cedo, e tudo isso já estava acontecendo. Tem muita gente que está vivendo em trevas, que está passando por um tempo de escuridão na sua vida, em pecado, ou gente que não consegue produzir, que não consegue ir adiante, porque olha ao redor e só vê pecadores, só vê pecado, e fica empacado diante da possibilidade de fazer tantas coisas e de ser tão instrumento de Deus, porque olha ao redor e diz: ó, Senhor, só sobrou eu, como o profeta disse lá no Antigo Testamento. E Jesus disse: você está equivocado, existem muitos ainda que não se dobraram. Meninas e meninos
achando que não vale a pena se manter santo, se manter puro, esperar por um plano do Senhor, porque olha ao redor e diz, não, mas todo mundo peca, todo mundo está extrapolando, está avançando o sinal, todo mundo está fazendo o que não deve ser feito, por que eu tenho que ficar esperando? Ficar aqui esperando o que Deus está sonhando para a minha vida? Ou gente que olha ao seu redor e percebe assim, não, mas eu estou vivendo um mundo de tão pecador, por que a minha atitude tem que ser diferente? Por que eu tenho que agir de uma forma diferente? No meio de todo esse ensinamento, nesses versículos, que nos ensinam tantas coisas, uma coisa nítida nesse texto todo é a graça de Deus revelada a nós. Jesus está nessa história toda mostrando que ele saiu do seu trono de autoridade lá no céu, saiu da sua postura de autoridade, onde ele simplesmente falava e as coisas aconteciam, e Deus falou, haja estrela, haja céu, que se cria os animais, e pela sua palavra as coisas aconteciam, porque ele tinha essa autoridade. Ele sai desse trono de autoridade e vem para a terra, para ser humilhado, para ser desprezado, para ser crucificado. Olha o exemplo de Jesus, de graça, de humildade, de misericórdia. É o exemplo que ele deixa para nós, para a igreja. E nós precisamos tomar uma atitude diante desse texto. Nós precisamos tomar uma atitude diante desse texto. Porque lá na sua família, você tem alguém que está precisando de graça. Está precisando de misericórdia. Alguém que está precisando de perdão. Lá na sua família existe alguém que precisa ver uma atitude diferente no seu coração, porque você já foi alcançado por Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus age na sua vida. E talvez essa pessoa, como essa mulher, esteja lá só esperando mais uma pedrada, e sabe que você, como esses escribas e fariseus, se acha no direito ou tem a possibilidade de lançar a primeira pedra, ou mais uma pedra diante de tantas pedras que as pessoas estão recebendo. Mas nós podemos mostrar uma atitude diferente, como Jesus Cristo mostrou: graça, misericórdia, perdão. Eu preciso disso. Você também precisa disso. Quando sou eu que preciso, eu fico implorando para que as pessoas entendam que eu sou o mesmo pecador e que preciso da misericórdia, que preciso do perdão, que preciso da graça. Mas será que eu tenho a mesma postura, a mesma atitude quando é com o outro? Nós precisamos colocar isso em prática. A palavra de Deus nos chama a perdoar uns aos outros. Não, mas a palavra de Deus também nos chama a corrigir uns aos outros, a admoestar uns aos outros. Todos nós somos dependentes dessa graça, dessa misericórdia, dessa mão estendida de Jesus Cristo que nos perdoa e nos limpa. Eu já contei isso aqui há uns 9 anos atrás, 9, 8 anos atrás. Nós estávamos ali na frente, nos preparando para ir para uma viagem missionária do King's Kids, e chegou uma moça e falou bem assim, aí eu perguntei, e seu namorado, não vai? Ele falou bem assim, não, ele disse que não vai não, que ele não está afim não. Eu falei, Aí ela, meio que para mostrar assim a força, né, a vontade dela, falou bem assim, também nunca mais eu convido, porque se depender de mim também, vai só se quiser, porque eu também não vou chamar mais. Eu falei, nossa, mas você desistiu fácil, hein?
Se Jesus Cristo desistisse de você fácil desse jeito, você estava feia, né? E ela disse que ficou pensando naquela frase durante um tempo e depois veio conversar comigo e até chegou a pedir perdão para ele por conta dessa palavra. A nossa tendência natural é de ser legalista. A lei disse que é para apedrejar e ela foi pega em flagrante adultério. Está errada, tem que ser apedrejada. A atitude dos outros para com você é essa também. Quando você erra, quando você pisa fora da linha, todo mundo vai ver. E a tendência da maioria vai ser te lançar pedra, apontar o dedo, falar dos seus erros. Mas a tendência de Cristo é essa. Mesmo que ele tenha que sair da sua postura de autoridade, ele sai. Mesmo que ele tenha que se inclinar um pouco mais, ele se inclina. Mesmo que ele tenha que esperar e talvez até perder a oportunidade de pregar mais um sermão para a multidão por causa de uma mulher que estava em pecado, ele espera. Às vezes a gente acha que é perca de tempo andar uma segunda milha com uma pessoa que não tem ouvido as palavras que você tem tentado falar. Às vezes a gente acha que é perca de tempo investir numa pessoa que errou, e errou de novo, e continua errando, e parece que nunca vai mudar. Mas assim como Jesus Cristo não desiste de investir na sua vida, presta atenção nisso. Assim como Jesus Cristo não desiste de investir na sua vida, é importante que você não desista de investir na vida daqueles que estão ao seu redor. Continue investindo. Ah, pastor, você não sabe o trabalho que meu filho está dando. Invista como Cristo tem investido em você. Continue a fazer aquilo que te faz ser parecido com Cristo. Continue a exercitar esse dom de graça, de misericórdia e de perdão. Se precisar corrigir, corrija. Com graça, com misericórdia, com amor, como Jesus Cristo estava fazendo. Eu espero que você consiga olhar para o seu coração nesse momento. Minha oração nesse momento é que você consiga olhar para o seu coração e que o Espírito Santo de Deus fale para você agora das suas falhas, dos seus pecados. E que você, acusado pela própria consciência e pelo Espírito Santo, tenha a atitude de receber de Cristo aquilo que Ele nos oferece, a sua própria vida, para que possamos viver plenamente para Ele. E que recebendo essa vida, que você possa transbordar para que outras pessoas também sejam alvos dessa graça, dessa misericórdia, desse perdão. Se precisar se humilhar, faça como Jesus, saia do seu nível de autoridade, se humilhe. Mas seja mais parecido com Jesus do que com esses líderes aqui. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?